Meu nome é Eliel Martins, eu sou enfermeiro, especialista em emergências e até o dia 6 de outubro eu ocupava a função de coordenador geral do SAMU regional da Baixa Mogiana, que compreende os 4 municípios de Mogi Guaçu, Mojimirim, Itapira e Estivajebe. No dia 6 de outubro eu tive minha exoneração do cargo após ligação da coordenação geral do consórcio intermunicipal 8 de abril, em decorrência de algumas situações enfrentadas dentro do serviço. Essa minha exoneração, ela acontece depois a uma movimentação tanto de pessoas de dentro do SAMU, imprensa, secretários, e há uma fala do secretário de Mogi Guaçu, senhor Gildo Martinho, em que ele aponta falhas de minha parte, diz que eu falhei em não tomar providências quanto às situações encontradas dentro do SAMU. E eu gostaria de, neste vídeo, rapidamente, resumidamente, apontar as situações encontradas ali dentro e as providências tomadas. Porque eu tenho uma carreira de 20 anos na região trabalhando, em vários serviços. Eu saí de uma instituição que prezava pela excelência e vim a convite também do secretário Gildo Martinho assumir a coordenação do SAMU para executar, acreditando eu, um trabalho de excelência como eu executava na empresa em que eu estava. Porém, não foi o ambiente que eu encontrei ali dentro de trabalho. E em meu nome, em nome do meu trabalho ali na região, em nome das pessoas que eu formei nos últimos 14 anos, que acreditam no meu trabalho, que sabem da idoneidade do meu trabalho, e em nome também dos profissionais do SAMU que lá ficaram envolvidos em toda essa situação, não sabendo que rumos as coisas vão tomar, eu decidi fazer este vídeo. Tudo começa ali no SAMU quando eu chego e assumo o serviço e começo a receber informações de que o médico Tiago Reis tinha condutas bastante reprováveis ali dentro com relação a atrasos, com relação ao uso indevido do serviço em benefício próprio. E antes de tomar qualquer providência, ele foi chamado no dia 10 de novembro do ano passado, de 2021, para uma conversa entre eu, ele e o coordenador médico do serviço, o senhor David Zwin. E nessa conversa, uma conversa amigável, foi pontuado a ele a necessidade dele se adequar ao serviço, aos protocolos, seguir as regras e horários. Esta foi a conversa. Porém, a partir dali a gente já tinha observado essa conduta e a partir dali as coisas não melhoram. No dia 4 dias depois ele estava abandonando o plantão no SAMU dentro da regulação e deixando a regulação vazia, sem nenhum médico atendendo, enquanto a outra médica estava fazendo atendimento na rua. Essa situação se perdurou continuamente, essa situação de atrasos, essa situação de abandono de plantão, ela continuou continuamente, era uma ação contínua deste indivíduo dentro do SAMU. E a solicitação apenas era para que ele cumprisse os protocolos e para que ele cumprisse horários, nada mais do que isso. E isso foi visto poucos dias após a minha chegada. E essa ação de fazer uma reunião com ele ocorreu 31 dias após eu chegar.
Tudo isso acontece, esses fatos têm registros dentro do SAMU, desses atrasos, até que no dia 20/12, eu sento com o senhor Gildo Martim, posiciono ele sobre todas essas coisas, porque havia a decisão de retirá-lo da escala. O senhor Gildo Martim intervém para que nós conversássemos com o senhor Rodrigo Falsetti, prefeito de Mogi Guaçu. O senhor Rodrigo Falsetti, numa reunião entre o prefeito, eu e o senhor Gildo, disse que é um problema técnico e que nós deveríamos resolver da melhor maneira, e o senhor Gildo intervém para que este indivíduo fique, para que ele tenha mais uma chance. E no mesmo dia que nós tivemos a reunião, à noite ele abandona o plantão novamente, no dia 20/12. E é necessário o uso da viatura de suporte avançado, e não havia médico na base, porque ele havia saído à noite para se fazer sabe-se lá o quê. No mesmo dia em que houve a reunião e em que eu enviei um ofício comunicando o consórcio. O consórcio retorna no dia 4 de janeiro, dizendo que houve uma comunicação extrajudicial ao senhor Tiago Reis, que se ele cometesse outros deslizes, ele seria retirado dos serviços do consórcio. Essa situação perdura, continua, ele chegando atrasado, tendo problemas com regulação, situações em que ele chegou atrasado, teve parada cardíaca em Itapira, ele não estava no plantão que deveria estar, a viatura sai sem ele e o paciente vai a óbito no Hospital Municipal de Itapira. Essa situação continua até que no dia 25, a secretária Clara de Mojimirim solicita para que ele seja retirado da escala de Mojimirim devido a todas as intercorrências. Uma solicitação direta da secretaria para que ele saia. A situação com relação à coordenação piora quando nós decidimos tirar a doutora Mayra da escala, uma médica que vem a convite do senhor Tiago Reis. Ela chega poucos dias depois dela assumir, e ela vem, se formou na Bolívia e fez o seu revalida e pegou o seu CRM, o seu registro profissional em junho do ano passado, porém tecnicamente muito fraca, abandonou o plantão para consertar o pneu da caminhonete, não conseguiu conduzir 2 pacientes graves que era para ser conduzido pelo SAMU, não conseguiu conduzir. Outras situações de rede social, ela tem um Instagram muito grande, com 46 mil seguidores, postou várias coisas que nós pedimos para retirar, o Dr. David pediu para retirar, porque não era conveniente estar lá. Ela foi desligada, porque não tinha compatibilidade técnica, o senhor Gildo foi comunicado disso, porém fez pressão para que ela ficasse, depois acolheu dentro de outro serviço na secretaria, mas dentro do SAMU não tinha condições, mas fez pressão para que ficasse. Isso culminou numa reunião entre o senhor Tiago Reis, essa doutora Mayra e alguns outros funcionários dentro do SAMU, à noite, com o senhor prefeito Rodrigo Falsetti, acredito eu, para que ela fosse mantida na escala. Tudo isso estava comunicado para o senhor Gildo Martim, não era desconhecido de ninguém. Os outros secretários também sabiam de tudo isso, porque a gente comunicava em reuniões essas situações. Tudo isso culmina numa solicitação de funcionários, de 26 funcionários, no dia 2/5, em que eles fazem um manifesto, fazem um abaixo-assinado, encabeçado pelo João, condutor do SAMU, e que trabalha para o senhor Tiago Reis, fora do expediente, que passou por todas as bases, tentando convencer os funcionários a assinar um documento solicitando a minha exoneração.
Eu fiz um ofício, comuniquei ao consórcio, porque isso é um ato irregular dentro do consórcio. Isso é um ato irregular no consórcio, segundo o regimento. Não poderia acontecer, porém aconteceu e foi acolhido pelo consórcio. Situação semelhante aconteceu em outros SAMUs. E os funcionários foram demitidos, os que encabeçaram coisas desse tipo. Porém, no consórcio 8 de abril, isso foi acolhido. Resultado disso, no dia 16 de maio, houve um relatório em que a senhora Clara Alice, secretária de Mujimirim, essa reunião do dia 5 foi presidida pelo senhor Vladen, secretário de Itapira, e os dois assinaram o documento dizendo que não havia nada de errado com a minha conduta ali dentro. Por 3 horas nós debatemos ali dentro, coordenação do SAMU, os 4 secretários e 6 funcionários, 5, porque a senhora Mayra não era mais funcionária do SAMU, e entre eles também estava o senhor Tiago Reis, que foi apontado todas as irregularidades frente a todos os secretários. Não posso assumir algo que não é minha responsabilidade. Foi intervenção direta do senhor secretário Gildo Martinho de Mogi Guaçu. Ele foi comunicado também das últimas ocorrências do senhor Tiago Reis, que utilizou no dia 17/7 a ambulância, 17/7/2022, a ambulância de suporte avançado de Mogi Guaçu e de suporte básico de Itapira para buscar o seu celular, e ele admite isso em relatório. E outras 3 intercorrências que vieram posteriormente a essa. 2 delas junto com outro médico que também foi desligado e não houve nenhum problema no desligamento desse outro médico. Porém, com o desligamento do senhor Tiago Reis, houve no dia 29 ligações do senhor Gildo Martinho para que este indivíduo ficasse na escala. Solicitou para que a escala fosse adiada em mais 2 semanas. E essas 2 semanas seriam suficientes para me exonerar e manter este indivíduo lá. Portanto, assuma as responsabilidades, senhor Gildo Martinho. Assuma as suas responsabilidades. O senhor manobrou para que o senhor Tiago Reis, um indivíduo com conduta reprovável dentro do SAMU, e o senhor sabia disso, porque o senhor foi comunicado disso. Os secretários foram comunicados disso. Qualquer um dos 4 secretários pode comprovar isso. Existem documentos comprovando isso, ofícios que foram enviados para o consórcio comprovando isso. Então não houve falha de minha parte. Houve omissão e ação direta do senhor Gildo Martinho e, ao final, do senhor Sebastião, secretário de Estivageb, para que este homem fosse mantido no serviço. Um homem com conduta reprovável registrada, com gravações, com ofícios, com monitoramento de viaturas. Não havia como não tomar ação sobre isso, a não ser que eu fosse omisso ou fosse medido com a mesma régua que o senhor acreditava que eu fosse medido. Que a régua que o senhor se mede não é a mesma régua que o senhor pode me medir. Não posso assumir essa responsabilidade. Não vou assumir essa responsabilidade nem ter meu nome manchado, seja por quem quer que seja, secretário, presidente de partido, médico com interesse, que ganhava mais de 40 mil reais no SAMU e executava esse trabalho horroroso lá dentro. Não posso assumir responsabilidades sobre pagamentos que estavam na lista, juntamente na lista do SAMU, de mais de 20 mil reais, de plantões que este homem era para ter dado na UPA e não deu, ele não dava plantão na UPA, estava na nossa listagem. Mais de 20 mil reais. Não fui eu que assinei isso, não fui eu que fui omisso com relação a isso, não fui eu que fui omisso com relação às ações irregulares e reprováveis desse indivíduo. Portanto, não coloque na minha conta, senhor secretário, coisas que não são da minha alçada. As ações foram executadas a seu tempo, registradas com ofício, comunicações internas,
comunicado aos secretários, comunicado ao consórcio, e o senhor e o secretário Sebastião da Estiva decidiram defender este indivíduo e mantê-lo no SAMU de alguma maneira. Só não vai manter agora porque as coisas tomaram o rumo que tomou. Porque se eu tivesse sido exonerado e ele tivesse sido mantido na escala, teria pressão para que ele fosse mantido na escala. As decisões foram tomadas, foram decisões técnicas, baseadas em documentação, baseadas em monitoramento, baseadas em registros que estão lá para quem quiser ver, que eu mostrei ao senhor, e a não ser que o senhor queira realmente fechar os olhos para as reuniões que nós tivemos e para as vezes que eu mostrei gravações, que eu mostrei registros ao senhor, o senhor vai admitir. Agora, admita que o senhor decidiu defender este indivíduo para que ele ficasse no serviço, um indivíduo com conduta reprovável, registrada e apontada por mim e pela coordenação do SAMU. Eu não sei quais os rumos que isso vai tomar, porém, tudo isso que está pontuado, que foi pontuado ao senhor com os registros mostrados ao senhor, esses registros estão junto comigo. Tem cópias desses registros para quem quiser ver. Para quem quiser ver. Agora, não coloque na minha conta que eu falhei em não tomar condutas. Quem falhou em não tomar condutas foi o secretário de Mogi Guaçu, o senhor Gildo Martinho, que sabia desde o início, 30 e poucos dias depois que eu estava lá, eu estava comunicando o secretário de Mogi Guaçu das ações deste homem. E dali em diante, houve movimentações de todas as maneiras para a manutenção deste indivíduo no serviço. Um indivíduo com conduta ética reprovável dentro do serviço. Não posso admitir esse tipo de coisa sobre as minhas condutas. Fico à disposição para outros esclarecimentos, porém, eu gostaria de encerrar isso por aqui, deixar essa situação para lá, para que minha vida siga, para que eu possa seguir os meus caminhos profissionais e manter o meu nome, manter a minha conduta profissional dentro do que eu sempre acreditei. Não haverá pressões possíveis que mudarão minha conduta. Isso é um princípio de vida para mim. Não vou aceitar esse tipo de situação sobre as minhas ações. Se estivesse errado, assumiria os erros e, se fosse necessário, voluntariamente sairia de lá. Nunca necessitei de ficar em um local em que eu não fosse bem quisto por conta das minhas condutas. Porém, não posso fechar os olhos e aceitar passivamente essas questões, principalmente de alguém que todos consideravam ser um bom profissional técnico e com ética ilibada, coisa que descobri da pior maneira possível, que não é nenhuma coisa e nem outra.